No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um dos assuntos mais importantes que existem neste planeta, que é o dinheiro, certo? Eu tenho certeza que todos vocês utilizam do dinheiro todos os dias. Você acorda, você vai trabalhar, você põe as suas horas, o seu suor, o seu esforço para ganhar dinheiro, mas aí eu quero saber se você já se perguntou alguma vez como que o dinheiro funciona, certo? Como que o dinheiro é criado, quem que controla o dinheiro, o que que é esse papel, esses números hoje, né? Esses números que a gente tem na conta do nosso celular, como que isso tudo funciona, quem que está no controle de tudo isso, certo? Então é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu vou trazer vocês pela história do dinheiro, desde a criação da primeira moeda de ouro até o dinheiro fiat, o dinheiro digital, como a gente conhece hoje, e você vai entender também como que o dinheiro é criado, certo? Muita gente tem uma opinião equivocada sobre isso, as pessoas acham que é a Casa da Moeda que imprime as notas e põe em circulação, mas a verdade é que já faz muito tempo que não é dessa forma que o dinheiro funciona, e nesse vídeo você vai entender exatamente como que ele funciona, certo? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já destrói o like aí embaixo e vem comigo. Vamos lá, pessoal, antes de eu explicar para vocês como que o dinheiro funciona hoje em dia, né, eu acho que é interessante a gente ver a história do dinheiro, como que ele foi se transformando até chegar na forma como a gente conhece ele hoje, certo? E para isso a gente vai voltar lá na pré-história, antes de Cristo, desde o período do escambo, certo? Então dinheiro basicamente é algo que a gente utiliza para trocar bens ou serviços com outras pessoas. E antes da gente ter a primeira moeda, a galera utilizava muito do escambo, né? Então se eu, por exemplo, era um fazendeiro e eu tinha ovelhas e eu queria trocar pelos seus tomates, né, trocar por alguns legumes, a gente ia lá, ia combinar essa troca e possivelmente ia fazer isso acontecer, certo? O problema é que nem sempre você ia ter o que eu preciso ou você ia querer o que eu tenho, era uma forma muito complicada de se fazerem essas trocas e foi aí que surgiram as primeiras moedas de ouro, certo? Foi a primeira forma de dinheiro que a gente conheceu. Este não foi a primeira moeda de ouro, né? A gente teve uma moeda que foi criada muitos anos antes, mas essa aqui foi a primeira moeda de ouro utilizada globalmente, tá? Então na Roma de Júlio César, 45 anos antes de Cristo, ele lançou o áureo, era uma moeda de ouro de 8 gramas e foi a primeira forma de dinheiro global que a gente conheceu. Ele era aceito em diversos países, em toda a Europa, e ele perdurou ao longo de 75 anos, trazendo uma época muito próspera para a humanidade. Foi o maior desenvolvimento de mercado e trabalho, e as pessoas conseguindo trocar esses bens e serviços, porque com o dinheiro você poderia se especializar em alguma coisa, né, para ganhar dinheiro e comprar outros bens. Então foi um período muito bom, um período de muito desenvolvimento. Como eu falei para vocês, essa moeda, esse período durou mais ou menos por 75 anos, e aí em 54 a 68 depois de Cristo, a gente teve o sucessor de Júlio César, o rei Nero, que começou a inflacionar o áureo, certo? Então vocês podem ver aqui nessa imagem, essas moedas estão picotadas aí, né? Eles tinham o costume de reunir as moedas de ouro da sua população, cortar esses pequenos pedaços, né, para juntar todo esse ouro que eles tiraram aí da população e financiar as guerras de Roma. Então nessa época começou o início da decadência financeira do Império Romano, certo? Levou muitos anos até ele acabar depois disso, mas foi aí que começou esse processo de desvalorização da moeda. Foi a primeira vez na história que a gente viu, né, um governo, um ditador aí inflacionando a sua moeda, certo? Depois disso, a gente vai chegar na Roma de Diocleciano, 300 anos depois de Cristo, onde eles já desvalorizaram tanto essa moeda, eles já estavam picotando tanto, misturando ouro com prata, prata com bronze, que ele decide fazer uma nova moeda que deveria ser algo que seria estabelecido e não seria mais picotado ou desvalorizado, que é o soldo, tá? Então o soldo era a nova moeda de ouro de Roma, onde em vez de 8 gramas, esse daqui já tinha 4,5 gramas de ouro. Então você viu como ao longo do tempo eles desvalorizaram e inflacionaram muito a sua moeda. Depois de Diocleciano, a gente tem a Roma de Constantino, e aqui é um grande marco aí, um diferencial na história, onde ele fundou Constantinopla, a Roma oriental, e ele se comprometeu a não alterar mais o valor do soldo, certo? E ele realmente não alterou o valor do soldo, o soldo chegou a virar o bezante, e o bezante deu inspiração para a fundação do dinar islâmico. Essa é uma moeda de ouro que é utilizada até hoje, desde aquela época, porque ela não foi inflacionada, eles não reduziram o seu valor. Já a Roma ocidental acabou, que foi acabar nos anos de 476
depois de Cristo, invasão dos bárbaros, dos visigodos, e aí grande parte da população de Roma, as pessoas que moravam lá, fugiram para os campos e acabaram indo morar em fazendas de senhores feudais. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso na escola, né? Mas foi uma época muito triste, muito ruim para a humanidade, onde boa parte do ouro que existia ficou concentrado na mão dos nobres, os senhores feudais, e os camponeses, né, a galera que fugiu de Roma, acabava trabalhando de forma meio servia, né? Eles eram servos desses senhores feudais, onde eles trabalhavam principalmente por comida e abrigo, certo? Eles não tinham uma economia, um comércio, nada disso estava acontecendo, porque não tinha mais uma grande moeda de ouro aí que perdurava pela sociedade, certo? Bom, então depois do período feudal, que durou por muitos anos, até mais ou menos 1252, a gente teve o Renascimento, certo? Então voltaram a se estabelecer rotas comerciais entre o Oriente e o Ocidente, as cruzadas, as cidades estavam crescendo e as pessoas não precisavam mais trabalhar necessariamente no campo. A humanidade como um todo, né, na Europa ali, começou a prosperar muito novamente e eles voltaram a utilizar moedas de ouro e também moedas de prata, certo? Então o ouro era utilizado para transações maiores e a prata para transações mais corriqueiras. E a gente perdurou no Renascimento nesse período por mais ou menos aí quase 400 anos, né, 1600, até que em 1700 surge pela primeira vez o dinheiro de papel, certo? Então invenções como o telégrafo e o trem facilitaram você poder ter o dinheiro de papel. Ou seja, as pessoas depositavam o ouro no banco, o ouro emitia um papel, né, uma nota que deveria representar aquele seu depósito de ouro que você tem e você conseguia utilizar isso para fazer troca, certo? O primeiro dinheiro de papel que a gente teve foi a Libra, foi emitido lá na Inglaterra e neste momento a prata começou a perder a sua relevância. Por quê? Porque se você consegue utilizar o ouro fracionado em dinheiro de papel, você não precisava mais da prata para essas transações corriqueiras. Então aqui a prata começou a perder a sua relevância até que a gente teve o fim, de fato, da Era da Prata e o início do padrão ouro em 1871. Isso aconteceu no fim da Guerra Franco-Prussiana, onde a Alemanha pediu a sua indenização para a França em ouro e abandonou o padrão prata, certo? Então vários países guardavam suas reservas em prata e ouro, né? E a partir desse momento a grande maioria dos países abraçou de fato o padrão ouro, zerou suas reservas de prata e foi um grande marco aí na história, né? 1871, e ainda falando sobre esse caso da questão da prata, né? O fim da Era Prata, o início do padrão ouro, a gente tem um caso muito interessante aqui para estudar, que é o caso da Índia e da China, tá? Esses dois países, eles demoraram mais do que os outros países para sair do padrão prata e trocar para o padrão ouro. Então a Índia, ela levou aí quase 30 anos para abandonar o padrão prata desde o marco de fato, né, do início do padrão ouro, e por ter feito isso, ela viu as suas reservas em prata se desvalorizarem em 56% em relação às fortunas que os outros países tinham, certo? Já a China foi uma situação pior ainda, onde eles ficaram mais do que 60 anos no padrão prata. Em 1935, quando eles quiseram trocar de fato para o padrão ouro, eles tinham visto essas reservas de prata se desvalorizando em mais de 78% do seu valor inicial, certo? Então aqui fica uma grande lição na história que se você tem uma nova forma de dinheiro mais forte que a sua que está surgindo, não adianta você querer ignorar, falar eu não quero prestar atenção no padrão ouro, eu tô bem, eu tô feliz com a minha prata. No longo prazo, quem segura uma forma de dinheiro mais forte vai ter o seu dinheiro se valorizando mais, vai ficar mais rico que você no futuro, certo? E é por isso que você não deve ignorar o Bitcoin, é a nova forma de dinheiro digital que a gente tem hoje, mas a gente vai falar sobre isso em outro vídeo mais pra frente, mas já fique com isso na cabeça para não ignorar o Bitcoin, que nem a Índia e a China ignoraram o ouro. Bom, galera, então agora a gente chegou numa parte, um marco muito importante aí da história do dinheiro, que foi o fim do lastro dos papéis moeda em ouro, certo? Então, quando a gente teve a Primeira Guerra Mundial, lá em 1914, a Inglaterra, que era o grande país que emitia libras para o mundo inteiro, era a grande potência mundial, ela se meteu nessa guerra achando que ia ser uma guerra rápida, fácil, que eles iam resolver isso rapidinho, porém acabou se estendendo muito mais do que eles imaginavam e acabou custando muito mais do que eles imaginavam. Então chegou uma hora que a Inglaterra não tinha mais dinheiro
para financiar a guerra, eles emitiram títulos de dívida para a sua população, né, o governo, porém a população não queria comprar esses títulos para financiar mais ainda de uma guerra que a grande maioria das pessoas nem sabia por que eles estavam guerreando. Outra opção impopular que o governo tinha era aumentar os impostos para arrecadar mais e financiar essa guerra, mas não foi isso que eles fizeram. O que eles fizeram é uma prática aí, uma tática que é conhecida até hoje, que é muito utilizada, onde o governo emitiu esses títulos, a população não quis comprar todos eles, e aí o Banco Central da Inglaterra imprimiu novas libras, novo papel moeda, sem lastro nenhum em ouro, e colocou no mercado, entregou para o governo para financiar a guerra, certo? Então isso fez com que a libra começasse a inflacionar, o seu poder de compra começasse a se desvalorizar. Não só a Inglaterra, mas vários países adotaram da mesma estratégia, e no fim da Primeira Guerra a gente teve um grande período de inflação, certo? Então, hiperinflação em alguns países, como por exemplo a Alemanha, que teve que pagar absurdos em dívidas para os vencedores da guerra, a Áustria, a Hungria, e vários casos, foram mais de 56 casos na história da humanidade de hiperinflação desde este momento, tá? Inclusive o Brasil passou por isso na década de 80 a 90. O preço da carne e do feijão não vai baixar com a importação autorizada pelo governo. Segundo os comerciantes e a Federação da Agricultura do Paraná, a elevação dos preços está sendo causada pela especulação. O aumento no preço da carne, que chegou a 50% em 2 meses, já era esperado por causa do entre-safra. Mas no caso do feijão, o aumento chegou a 100% nos últimos 60 dias. Há 2 meses, o pacote de 1 quilo de feijão preto estava custando 156 cruzados. Hoje, esse mesmo pacote de feijão está custando 312 cruzados. Hiperinflação, dinheiro inflacionado no mundo, eles tentaram voltar o dinheiro para o padrão ouro, tá? Então no Tratado de Genova, 1922, foi criado o padrão ouro-câmbio, onde os países poderiam ter as suas reservas tanto lastreadas no ouro, como também no câmbio em moedas fortes como a libra e o dólar, tá? Então foi uma tentativa de voltar para o lastro do ouro, porém essa tentativa não foi de grande sucesso. Ela durou por algum tempo, até que a gente chegou em 1929, onde aconteceu o grande crash da bolsa norte-americana. Nessa época, os mercados já eram muito globalizados, né? Então foi uma crise que afetou o mundo inteiro, e aí muitos países acabaram voltando com as suas práticas de imprimir dinheiro para tentar levantar as suas economias, certo? Chegou um ponto onde a Inglaterra, em 1931, acabou com a conversibilidade das suas notas em ouro, tá? Então eles realmente falaram, cara, já deu, chega do padrão ouro, e os Estados Unidos não acabou com a conversibilidade do dólar em ouro nos mercados globais, mas o presidente da época, Franklin Delano Roosevelt, ele apreendeu o ouro da sua população e acabou com a conversibilidade interna, certo? Então nessa época acabou o padrão ouro-câmbio, voltamos a um momento de muita impressão de nova moeda, até a gente chegar na Segunda Guerra Mundial, que aí foi que a coisa ficou pior ainda. Se eles já estavam imprimindo desde aquela época, imagina o quanto que eles não imprimiram na época da Segunda Guerra, tá? Então vários países inflacionaram absurdos as suas moedas. A Europa, além de estar destruída fisicamente, né, o seu território, estava destruída economicamente. O único país que se saiu bem deste momento da Segunda Guerra foi os Estados Unidos, porque eles exportavam muitos bens e serviços, eles estavam financiando a guerra lá na Europa, né, exportando armamento, exportando um monte de coisa, e em troca eles estavam recebendo ouro desses países, certo? Então nessa época os Estados Unidos chegou a receber 70% de todas as reservas de ouro do mundo, algo que beneficiou muito o país e ajudou eles a desenrolarem o Tratado de Bretton Woods, tá? Então no fim da Segunda Guerra novamente houve uma tentativa aí, né, de trazer o dinheiro de volta para algum padrão, tentar dar uma controlada na economia, e foi criado o padrão dólar, tá? Como os Estados Unidos tinha boa parte das reservas de ouro do mundo, a maioria dos países concordou em ter as suas reservas em dólar e assumiria-se que o dólar seria lastreado no ouro, certo? Então esse foi o acordo, o mundo inteiro agora vai usar o dólar, você não precisa ter reservas de ouro, mande o seu ouro para os Estados Unidos e os Estados Unidos vai garantir que o dólar vai ser pareado no ouro, né? A questão é que, claro, os Estados Unidos não manteve a sua promessa, eles começaram a importar bens e serviços de outros países, e em troca disso eles estavam imprimindo dólar e distribuindo pelo mundo inteiro, certo? Então chegou uma hora que os países começaram a perceber isso, eles começaram a querer sacar o ouro deles de volta, que eles viram que os Estados Unidos estavam se aproveitando da situação para distribuir dólares
em troca de bem, dólares que eles estavam imprimindo e criando do nada, certo? E aí chega um momento em 1971 que acontece o fim da conversibilidade do ouro no dólar, tá, pessoal? Então esse aqui é um dos marcos mais importantes da história do dinheiro, tá? Que surge de fato o dinheiro fiat, não existe mais padrão ouro, padrão dólar, agora todo mundo imprime, nada é lastreado em ouro e basicamente o dinheiro está sob o controle de governos e bancos centrais. Então eu vou até deixar vocês com um minutinho do próprio presidente da época, o Nixon, falando sobre o fim da conversibilidade do ouro no dólar. The strength of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy. And the American economy is by far the strongest in the world. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. Now, what is this action, which is very technical, what does it mean for you? Let me lay to rest the bugaboo of what is called devaluation. If you want to buy a foreign car or take a trip abroad, market conditions may cause your dollar to buy slightly less. But if you are among the overwhelming majority of Americans who buy American-made products in America, your dollar will be worth just as much tomorrow as it is today. The effect of this action, in other words, will be to stabilize the dollar. Bom, pessoal, agora que vocês entenderam aí a história do dinheiro até a década de 70, onde ele deixou de ser pareado, lastreado no ouro, né? Agora a gente vai entrar na parte que eu acho que é a mais importante desse vídeo, que a gente vai falar sobre como que o dinheiro funciona nos dias de hoje. Então, como que o dinheiro é criado, certo? Então, existem duas formas aí do dinheiro ser criado nos dias de hoje. Uma é por meio de bancos centrais, eu já vou explicar para vocês como que isso funciona, e a outra é por meio dos bancos comerciais. A gente também vai falar sobre isso e vai falar sobre como que isso afeta o seu poder de compra, afeta os seus fundos, os seus savings, né, aquele dinheiro que você tem guardado, e o porquê que é importante você entender sobre essas movimentações e investir o seu dinheiro em ativos como, por exemplo, o ouro, como, por exemplo, ações, terrenos, Bitcoin ou então qualquer outra coisa que mantém o seu valor ao longo do tempo, diferente do dinheiro que eles simplesmente criam do meio do nada, certo? Então, para começar, eu vou deixar vocês com 30 segundinhos aqui do presidente do Banco Central dos Estados Unidos falando de fato que eles criam dinheiro da forma que eles querem. Simply flooded the system with money. Yes, we did. That's another way to think about it. We did. Where does it come from? Do you just print it? We print it digitally. So we as a central bank, we have the ability to create money digitally, and we do that by buying treasury bills or bonds or other government guaranteed securities, and that actually increases the money supply. We also print actual currency and we distribute that through the Federal Reserve Banks. Bom, então como vocês puderam ver, pessoal, das palavras do próprio cabeça, o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, ele falou que eles, como um banco central, têm a habilidade de criar dinheiro do nada, certo? E eles fazem isso por meio da compra de títulos de dívida do governo. Então lembra lá atrás, quando eu falei da Primeira Guerra, onde a Inglaterra utilizou dessa estratégia, onde o Banco Central imprimiu dinheiro para comprar os títulos para financiar a guerra? É exatamente dessa mesma forma que ainda nos dias de hoje você cria dinheiro, certo? Então aqui embaixo eu tenho o gráfico do balanço do Federal Reserve e aqui vocês podem ver, né, os ativos que eles têm ao longo do tempo subindo aqui, né? Esses ativos são majoritariamente títulos de dívida do governo e quando a gente tem um salto muito grande nesses ativos, por exemplo, lá em 2020, significa o quê? Que o governo está precisando de dinheiro, em 2020 no caso era para combater a pandemia, ele emite esses títulos, o Fed vai lá, imprime dinheiro, cria dinheiro do nada, compra esses títulos e aumenta o seu balanço, certo? Quando ele aumenta o seu balanço, vocês vão ver que aumenta a liquidez global. Esse outro gráfico aqui eu tenho em preto a liquidez global, é o quanto de dinheiro
que tem em circulação, e quando isso acontece, o que acontece com o dinheiro? Claro, ele se desvaloriza. Então você está imprimindo dinheiro, o dinheiro vai inflacionar, vai se desvalorizar, e é aí que ativos escassos, como os que eu estava falando para vocês, ouro, Bitcoin, ações, terreno, tendem a se valorizar. Então olha como eles andam junto com o crescimento da liquidez global. Aqui em laranja eu tenho cripto e ouro, tá? Então no caso Bitcoin e ouro, e se você pular aí para a próxima página, a gente vai ter esse mesmo gráfico da liquidez global agora alinhado com o SP500, que é o índice da bolsa norte-americana, né, as principais 500 ações. Também anda junto com a liquidez global. Então, novamente, quando o Banco Central está imprimindo dinheiro, o seu dinheiro fiat, né, o dólar, o real, seja qual for a moeda, ele se desvaloriza, enquanto ativos escassos, se você está investindo em ações, em ouro, em Bitcoin, eles se valorizam, certo? E isso é o que a gente chama de quantitative easing. Então não sei se você já ouviu esse termo por aí, mas é justamente essa movimentação. Quando o Fed está imprimindo dinheiro para comprar títulos, para estimular a economia, ele faz com que a liquidez global cresça, o dólar se desvalorize e ativos escassos se valorizem. Então, pessoal, é basicamente assim que os bancos centrais criam dinheiro nos dias de hoje, tá? É muito importante que vocês entendam isso. Se não ficou muito claro para você, pausa esse vídeo, volta, assiste mais uma vez com calma, mas de forma simplista, é basicamente assim que eles criam dinheiro, certo? Existem outros fatores que influenciam, mas se você entendeu isso, você já está à frente de muita gente, certo? Isso é conhecimento que vale ouro. E agora a gente vai falar sobre como que os bancos comerciais também criam dinheiro a todo momento, certo? Então vou deixar vocês com uma fala aí breve de um parlamentar lá da Europa chamado Godfrey Bloom, falando justamente sobre o sistema de reserva fracionário bancário, que é a forma aí que eles vão criar dinheiro na economia. Commissioner, Mr. President, I rise again, I'm afraid, to make the same old hoary speech that I've been making here for several years, and that is, it is my opinion that you do not really understand the concept of banking. All the banks are broke. Bank Santander, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland, they're all broke. And why are they broke? It isn't an act of God. It isn't some sort of tsunami. They're broke because we have a system called fractional reserve banking, which means that banks can lend money that they don't actually have. It's a criminal scandal and it's been going on for too long. To add to that problem, you have moral hazard, a very significant moral hazard from the political sphere. And most of the problem starts in politics and central banks, which are part of the same political system. We have counterfeiting, sometimes called quantitative easing, but counterfeiting by any other name. The artificial printing of money, which if any ordinary person did, they'd go to prison for a very long time. And yet governments and central banks do it all the time. Central banks repress the amount of interest that rates are, so we don't have the real cost of money. And yet we blame the real retail banks for manipulating LIBOR. The sheer effrontery of this is quite astonishing. It's central banks that manipulate interest rates, Commissioner. And plus, underneath all this, we talk loosely, in a rather cavalier fashion, do we not, about deposit guarantees. So when banks go broke through their own incompetence and chicanery, the taxpayer picks up the tab. It's theft from the taxpayer. And until we start sending bankers, and I include central bankers and politicians, to prison for this outrage, it will continue. Bom, galera, então vamos falar agora do sistema de reserva fracionário bancário, certo? Basicamente, como que isso funciona. Pensa que o Jorge aqui, ele chegou com 100 mil reais para fazer um depósito no banco. Ele vai lá, deposita esse dinheiro e o banco ele é obrigado a guardar apenas uma fração desse depósito do Jorge. No caso aqui, vamos supor que seja 10%. Ele guarda esses 10 mil e aí ele pode emprestar os outros 90 mil para outra pessoa, cobrando juros, certo? Esse é o modelo de negócio do banco. Ele ganha dinheiro emprestando dinheiro para outras pessoas. Então ele empresta esses 90 mil para Rebeca, a Rebeca vai lá no seu outro banco e deposita esses 90 mil reais, certo? Esse novo banco, ele precisa guardar 10%, ele guarda 9 mil reais e empresta 80.100 para o Henrique. O Henrique ele vai fazer o quê? Ele vai lá depositar em outro banco
que vai guardar 10% e vai emprestar 70 mil para Ana, certo? E aí vocês já conseguiram imaginar onde que esse caminho vai chegar. Os 100 mil iniciais do Jorge já são 100 mil na conta do Jorge, ele tem esse dinheiro, ele tem esse saldo, já são 90 mil na conta da Rebeca, ela tem esse dinheiro, ela tem esse saldo, são 80 na conta do Henrique, 70 na conta da Ana, e assim vai até aqueles 100 mil iniciais virarem 900 mil reais em dívida, certo? Então, hoje, o nosso sistema bancário, do jeito que ele é majoritariamente dívida desses empréstimos, né, do que, de fato, um dinheiro, né, um depósito inicial lastreado. Então, se você acredita que ao depositar o seu dinheiro no banco, eles estão guardando num cofre e não estão usando, não, você está completamente enganado. O banco empresta o seu dinheiro para outras pessoas e é um modelo onde eles ganham dinheiro com a cobrança de juros e criam nova moeda e acabam inflacionando e desvalorizando o seu dinheiro, certo? Então, muito importante que vocês entendam este conceito. E agora vamos falar então onde que a taxa de juros entra nessa brincadeira, certo? Então, como que a taxa de juros ela influencia a oferta de dinheiro, a liquidez que a gente tem circulando nos mercados. Se toda vez que os bancos emprestam dinheiro, eles estão criando nova moeda, quanto mais baixa estiver a taxa de juros, mais as pessoas, as empresas vão ser incentivadas a tomar esses empréstimos, mais você vai criar dinheiro, mais você vai colocar liquidez no sistema. Então, novamente, lá em 2020, quando eles queriam liquidez, quando eles queriam evitar uma crise por causa da pandemia, o que eles fizeram? Jogaram a taxa de juros lá para perto de zero, certo? Então, com essa taxa muito baixa, você estimula as pessoas a pegarem empréstimos, certo? Porém, você não consegue manter essas políticas do quantitative easing, taxas de juros baixas, por muito tempo. Quando elas estão baixas por muito tempo, a gente tem um fenômeno que é chamado de inflação. Então, lá em 2022, depois que a gente viu toda essa impressão de dinheiro, a inflação lá nos Estados Unidos saltou para a casa dos 9%. Então, foi um absurdo o tanto de dinheiro que eles imprimiram. O M2, que mede a liquidez global, ele aumentou em 1/4 do seu valor. Então, 1/4 de toda a moeda que existia no mundo foi impressa de 2020 até 2022. E quando a gente tem a inflação, eles começam a fazer o processo oposto do quantitative easing, que seria o quantitative tightening, tá, galera? Ele é uma política para reduzir o dinheiro em circulação por meio da venda de títulos ou deixando esses títulos vencer, certo? Isso serve para você controlar a inflação e desacelerar a economia. Então, até agora a gente falou sobre como que o dinheiro é criado, como que você incentiva a economia em momentos de crise, como que você aquece ela. Agora tem momentos, né, que a inflação subiu muito e você tem que fazer o caminho contrário, certo? Então aqui vocês puderam ver, 2020 o Fed estava aumentando o seu balanço, comprando títulos de dívida com o dinheiro criado, eles acumularam esses títulos, eles colocaram esse dinheiro na economia, inflação saiu de controle, eles precisam retirar, enxugar a liquidez para controlar a inflação. O que eles começam a fazer? Vender estes títulos de dívida, tá? Então, a partir de 2022, eles entraram nesse movimento de quantitative tightening, vende esse título e o dinheiro que ele pega, né, da venda desse título, ele faz o quê? Some, tira da economia, certo? Então, isso aqui é uma forma de você controlar a inflação e enxugar a liquidez, e a outra forma é por meio do aumento da taxa de juros. Então, olha o salto gigantesco que a gente deu lá de 2022 para 2023, onde a taxa estava quase em zero, saltou para 5,5%, logo as pessoas não querem pegar mais tanto dinheiro emprestado, tá caro para você pegar emprestado, você diminui a velocidade com que os bancos estão imprimindo nova moeda. E aqui eu quero só mostrar para vocês como que isso influencia. Primeiro, o M2, que mede a liquidez global, quanto de dinheiro tem em circulação. 2020 eles estavam imprimindo, o M2 subiu. Ações, ouro, cripto, investimento em ativos escassos subiram. Quando a gente chegou na inflação muito alta, entrou no quantitative tightening, eles estão querendo reduzir essa liquidez, enxugar, controlar a inflação. O M2 caiu, eles conseguiram tirar um pouco do dinheiro em circulação. E a bolsa, o mercado cripto, as ações, ouro, terreno, tudo se desvalorizou. E aí, quando eles voltam a imprimir novamente, o M2 volta a acelerar, os ativos também tendem a se valorizar. Eu sei que eu falei bastante coisa para vocês até aqui. Se você achou confuso, pausa esse vídeo, volta, assista de novo, porque é muito importante que você entenda isso para defender o seu poder de compra ao longo dos anos, certo? Então a inflação hoje é o nosso grande vilão aí, né, dos cidadãos comuns, que você tem o seu dinheiro guardado no banco ali, achando que você está salvando para as suas futuras gerações, mas no mesmo momento eles estão imprimindo tanto dinheiro que esses seus savings aí, né, o que você está guardando,
talvez não valha tudo aquilo que você espera lá na frente. Então é importante a gente entender esses processos e entender que quando eles estão em políticas expansionistas, eles estão imprimindo dinheiro, eles estão jogando juros lá embaixo, é legal, é interessante você estar exposto em ativos escassos, seja o ouro, seja o Bitcoin, seja as ações, seja terrenos, tudo isso tende a se valorizar porque o dinheiro está se desvalorizando. Agora, quando eles entram numa política mais contracionista, eles estão tentando enxugar essa liquidez, estão fortalecendo essa moeda, o dinheiro fiat, você provavelmente, preferivelmente, vai querer estar em cash, tá? Vai querer estar em dinheiro, seja em dólar, em real, eu mesmo deixo quase tudo em dólar, nunca deixo em reais, e você pode acompanhar tudo isso por onde, né? Você tem que acompanhar principalmente a política monetária destes bancos centrais. Então o Fed, por exemplo, que é o Banco Central dos Estados Unidos, vai ter uma reunião agora dia 18 de dezembro, vai ter outra em 29 de janeiro, e toda vez que eles fazem essas reuniões, eles falam sobre o que eles esperam daqui para frente. Se eles vão continuar cortando taxa de juros, se eles vão aumentar taxa de juros, se eles vão expandir o seu balanço, se eles vão reduzir o seu balanço, quantitative tightening, quantitative easing, eles avisam essas informações pra gente, e se você se posicionar antes desses movimentos de longo prazo, você consegue aproveitar movimentos aí, né, onde você consegue valorizar muito bem o seu capital. Bom, pessoal, então só para a gente finalizar essa aula, né, essa é uma primeira aula de um curso que a gente está gravando sobre Bitcoin e criptomoedas, eu quero introduzir para vocês quando que surgiu o Bitcoin, em que situação ele surgiu, e ele surge justamente para combater tudo isso, certo? É uma forma de você ter um hedge para a inflação. Foi para isso que o Bitcoin surgiu, certo? Então, desde 71, o próximo grande evento que marcou a economia mundial que a gente teve foi a crise do subprime em 2008, tá? Isso foi a crise do mercado imobiliário lá nos Estados Unidos, onde diversos bancos chegaram a falir, porque basicamente eles estavam emprestando um monte de dinheiro para muita gente que não tinha necessariamente condições de pagar esses empréstimos, e essas pessoas estavam comprando casas, imóveis. Então você teve aí, né, essa movimentação do banco emprestando dinheiro, criando nova moeda, e as pessoas comprando essas casas, mas na verdade boa parte das pessoas que eles emprestaram, eles não viram direito se a pessoa conseguiria pagar, não fizeram uma boa pesquisa, e chegou uma hora que isso virou uma bolha tão grande que estourou completamente, e aí, né, entrou em cena o Banco Central e fez o quê? O que eles sempre fazem, eles imprimiram absurdos astronômicos de dinheiro, salvaram esses bancos, né? E nessa época a gente teve uma inflação gigantesca. Então o seu dinheiro ali, né, o seu poder de compra se desvalorizou muito. Inclusive tem filmes falando sobre esse acontecimento. Tem um filme chamado A Grande Aposta, ou The Big Short, que fala sobre a crise de 2008. Recomendo que vocês assistam, é muito massa. E aí, depois disso daí, a gente tem, né, surgindo uma grande figura que marcou a história financeira também, que é Satoshi Nakamoto, certo? Então ninguém sabe ao certo quem que é essa pessoa, se é um grupo, se é uma entidade, mas enfim, em 2008, em meio a essa situação toda, essa crise, revoltado com a habilidade que os governos e os bancos centrais têm de imprimir dinheiro, essa pessoa criou uma nova forma de dinheiro digital, descentralizado, que não é controlado por nenhuma entidade, banco central, governo, e, cara, uma forma de dinheiro completamente nova, muito interessante para ser um hedge para inflação, certo? Desde lá, a gente teve várias complicações na história do Bitcoin, onde ele era visto como golpe, como pirâmide, como scam, que só traficante e bandido que usava, até hoje, nos dias que a gente tem na atualidade, ser um debate nos Estados Unidos sobre eles criarem uma reserva estratégica de Bitcoin. Então sim, os Estados Unidos estão discutindo isso, e muito provavelmente a partir do ano que vem, 2025, eles vão de fato começar a adquirir, comprar Bitcoin. Então a moeda que realmente se consolidou, cresceu muito, a gente tem hoje a BlackRock, que é o maior fundo do mundo aí, né, oferecendo para os seus investidores o Bitcoin e colocando ele como uma diversificação única para a sua carteira, porque não tem nada parecido com o Bitcoin hoje em dia. Você não pode comparar ele com o ouro, ele tem algumas similaridades, mas não. Você não pode comparar com ações, você não pode comparar com nada. É um diversificador único, e é muito importante que ao menos você entenda o que é o Bitcoin assistindo a aula 2, porque lembra lá do caso da Índia e da China, se você ignora uma nova forma de dinheiro, talvez mais poderosa do que a sua, lá na frente você vai perder poder de compra em comparação com quem investiu no Bitcoin. Então, galera, se você gostou desse vídeo, destrói o like aí embaixo. Como eu falei, essa é apenas a primeira aula deste nosso curso, e eu te vejo, espero, na segunda aula